E eu fui no mercado esses dias, né? No primeiro dia do propósito. E você vai entender o que o Espírito Santo está tocando aqui no meu coração para compartilhar com você isso e para aqueles que estão nos ouvindo. Eu estava com muita vontade de comer muitas coisas, porque assim, enquanto você não abre o jejum, enquanto você não levanta um altar de sacrifício, você não faz questão das coisas, você não faz questão dos alimentos. E aí quando eu entrei naquele mercado, tinha tanta coisa gostosa, tinha pão, tinha bolacha, tinha Danone, e só pode comer coisas naturais. O Espírito Santo falou para mim, é isso que eu quero. É você tendo acesso, é você tendo condição, mas você se abster disso para ter a minha presença. Sabe? Deus. Então, de vez em quando, não é uma regra. Não é você fazer mensalmente. Não é isso. É você fazer o que o Espírito Santo te direciona. E se eu te dissesse que existe algo que Deus nunca te proibiu, mas que você pode estar precisando abrir mão disso para realmente sentir a presença dele? Parece estranho, mas a palavra que você vai ouvir agora vai tocar profundamente. E pode mudar a forma como você entende sacrifício, fé e propósito. Sabe, Yang, o Senhor falou para mim, eu estou levantando no Brasil um povo que vai ter condições financeiras. Eu estou levantando no Brasil pessoas que elas vão sair do zero e vão entrar no 1 milhão. E quando entrar no 1 milhão, elas vão dizer de boca cheia, foi Deus que me deu. Por quê? Porque aquele amigo, ele negocia as vestes nupcial. Aqueles convidados negociam um convite divino pelo trabalho, pelo terreno. Mas aqueles que decidiram aceitar o chamado de Deus se tornaram escolhidos. E é por isso que ele diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, o que significa isso? Significa que Deus está levantando uma igreja como no princípio. Uma igreja rica, próspera. Não uma igreja necessitada como os muitos pregaram há muitos anos para nós. Nos ensinaram em muitos cultos que era uma igreja necessitada. Não, era uma igreja próspera. E a igreja brasileira está indo para esse caminho. 2026 não será um ano difícil. Ah, porque o especialista diz que vai ser um dos anos difíceis. Ah, porque diz alguns historiadores, alguns pesquisadores da área que será um ano de desafio. Vai ser ano de desafio, não tem problema, porque o meu Deus é especialista. Aleluia, em dar checkmate em jogo de xadrez. Não tem problema. Vai ter desafio, vai ter barreira. O meu Deus é especialista em colocar barreira por terra. O que ele só pede é dar o grito, toca a trombeta, marcha, avança, porque eu vou colocar os teus inimigos como estrado dos teus pés. Sabe? Então essa palavra que queima no nosso coração, a gente não caminha por vista, a gente caminha por fé. Tem gente que esse ano vai abrir o seu CNPJ, tem gente que esse ano vai multiplicar os talentos que Deus colocou na mão dela, tem gente que vai sair do nano e vai entrar pro micro, tem gente que vai sair do micro e vai entrar pro máximo. Sim. Sabe? Porque Deus é Deus e Ele pode fazer todas as coisas e o que Ele já determinou. Cara, eu me emociono muito assim, porque quando você falou assim da sua casa, que era simples, eu lembro muito da minha casa, né, e antigamente, antigamente tinha um fervor. Antigamente era diferente, as pessoas elas não tinham a internet, elas não tinham a televisão em casa. Às vezes, se você tomasse café, você não almoçava e nem jantava mais, porque não tinha mantimento. Eram pessoas que o cristão ele sofria mais, mas ele era muito mais entregue aos pés de Jesus. Ele era aquele cristão que, mesmo passando necessidade, porque eu lembro lá em casa eu lembro que muitas vezes o nosso café da manhã e o nosso almoço era sabe aquela farinha de trigo que faz a massinha, joga no óleo, faz aquele biscoitinho, aí coloca o bolinho, ou coloca sal, ou coloca açúcar, e a gente comia. Não tinha almoço, não tinha janta, mas a gente orava como nunca, a gente buscava como nunca. É por isso que às vezes Deus pede para nós sacrifícios. Nós estamos em um propósito, inclusive esse propósito está no meu canal no YouTube, Ingrid Mariano. É um propósito de céus abertos. E a gente está 10 dias com alimentação modificada, só legumes, verdura, fruta, arroz, feijão. Colocamos um ovo para comer, né? Então pode comer ovo. E cuscuz, que é a farinha do milho, e a tapioca, que é a fécula da mandioca. E eu fui no mercado esses dias, né? No primeiro dia do propósito. E você vai entender o que o Espírito Santo está tocando aqui no meu coração para compartilhar com você isso e para aqueles que estão nos ouvindo. Eu estava com muita vontade de comer muitas coisas, porque assim, enquanto você não abre o jejum, enquanto você não levanta um altar de sacrifício, você não faz questão das coisas, você não faz questão dos alimentos.
E aí quando eu entrei naquele mercado, tinha tanta coisa gostosa, tinha pão, tinha bolacha, tinha Danone, e só pode comer coisas naturais. O Espírito Santo falou para mim, é isso que eu quero. É você tendo acesso, é você tendo condição, mas você se abster disso para ter a minha presença. Sabe? Deus. Então, de vez em quando, não é uma regra. Não é você fazer mensalmente. Não é isso. É você fazer o que o Espírito Santo te direciona. Tanto que alguém entrou discordando, e é um direito dele discordar, dizendo, aonde está isso na Bíblia? Esse propósito? Não está na Bíblia. Tem algo parecido, o jejum de Daniel. Mas foi o que o Senhor trouxe essa revelação para mim. E eu compartilhei com outras pessoas e elas desejaram entrar nesse propósito. Então é mais ou menos assim. Às vezes o Senhor vai falar para você, Yang, eu quero que você faça um propósito, que você não vai comer mistura durante 30 dias, você não vai comer carne vermelha, você não vai comer carne branca. E aí você senta na mesa e você só come arroz e feijão, você tendo a condição. Sua filha, seu filho, sua esposa sentando na sua mesa, comendo ali um filé mignon, um contrafilé, uma maminha, e você comendo arroz e feijão. E você engolindo aquele garfo com aquele alimento escasso por escolha e decisão. E o Espírito Santo sentar à mesa com você e dizer, você está abrindo mão de algo que eu não te proíbo só para ter minha presença. Uau. Só para ter meu Espírito, então eu vou te dar, me pede e eu te darei. Sabe? Então é esse mover profético que o Senhor quer acender em nós. É quando a gente está com um tênis da Gucci e Deus fala, pega esse tênis agora, põe um moletom e sobe a montanha, sobe o mato, põe o pé no barro e vai orar como você orava antes no início da caminhada. Tá entendendo? Não é todo dia, toda semana. Por quê? Porque o tempo mudou. O Cronos mudou, o Kairos se alinhou. Então você não vai ter aquela mesma rotina, porque agora o seu estilo de vida é outro. Mas de vez em quando o Senhor faz você passar por Samaria, para ajustar algumas áreas que estão desajustadas. De vez em quando o Senhor faz você caminhar por Samaria, para poder alinhar coisas que estão desalinhadas. E Deus está nos entregando uma unção de graça. Graça para executar o que Ele nos ordena. E o quanto importante é, por exemplo, o jejum? Porque isso é lindo da gente ver que tem mulheres, né, homens também, várias pessoas que estão junto com você nesse propósito, estão realmente jejuando. Mas o jejum em si, o quanto ele é importante e o quanto o jejum pode ser uma arma na mão de quem jejua? Yang, primeiro de tudo, o jejum é um mistério. É um mistério. Jejum é uma revelação, não é uma regra bíblica. A gente sabe que o jejum, ele vem como uma direção, tanto para você chamar a presença de Deus, como para você se purificar e como para você vencer batalhas, né? Josafá, quando ele fica sabendo que os 3 reis estão vindo contra ele com todos os seus exércitos, ele fica alarmado e ele proclama um jejum na assembleia, na congregação. Ele proclama um jejum e esse jejum não é para modificar Deus, mas é para alinhar Josafá e o povo. Então o rei Josafá é alinhado a trazer o quê? A espiritualidade, a trazer o mundo espiritual para a terra. Porque o cara era rei, o cara tinha poder aquisitivo, tinha influência, sabe? Tinha autoridade naquilo que ele falava. Mas ele já estava tão acostumado no que Deus havia colocado ele, que Deus permitiu os adversários da alma dele pegar ele de surpresa. Mas Deus não permitiu os inimigos tocar nele. Por que Deus não permitiu? Porque Deus queria que só ele despertasse. Deus queria que apenas a congregação despertasse. Então, existem guerras na nossa vida que vêm, que é o Senhor despertando o chamado do jejum. O chamado, mas qual é o jejum certo? É o jejum que Deus te pede. Às vezes você é um cafezeiro e Deus vai pedir para você entregar o seu café. Sim. Às vezes você é um doceiro, Deus vai pedir para você entregar os doces. Às vezes você é uma pessoa viciada na internet. E às vezes isso daqui chega a ser até contraditório com aquilo que a gente vive. Mas isso daqui é resultado daquilo que a gente faz no secreto. Isso daqui que você está vivendo hoje é resultado de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, para as pessoas entenderem que o que se materializou hoje foi construído ontem. Então, como que foi construído ontem? Como você mesmo falou, com o nível da espiritualidade, com o nível do jejum, com o nível da entrega. Yang, eu vou falar uma coisa para você. O jejum, ele é uma ferramenta, uma arma espiritual quando a gente usa da maneira certa. Como? Quando ele se torna divino, quando ele se torna genuíno. Porque o jejum, ele vai te modificar
ele vai te ajustar. O jejum, ele vai te trazer uma percepção do mundo espiritual junto com o físico de uma maneira tão sobrenatural que você não vai entender. Eu cheguei aqui quebrantada. É o que o jejum faz, ele nos quebranta. Ele faz a gente olhar para o outro com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. O jejum faz a gente ficar sensível. Esses dias, eu fui na minha dentista e Deus falou assim, ora por ela porque ela está sendo vítima de uma obra de inveja. E essa mulher já me atende já tem um tempo, atende meu marido, atende meu filho, só que eu estava do quê? De jejum. Então o jejum, ele traz essa sensibilidade do céu se abrir sobre a sua vida. Abre os olhos. Abre os seus olhos espirituais, você entende a atmosfera. E é um insight, não é assim que a gente chama, Sim, né? No mundo físico, corporativo, é um insight. Só que isso já acontecia no mundo espiritual. E aí eu fui orar por ela e ela falou assim, não, é tudo de Deus, eu tô suando, tô sentindo um negócio diferente. E eu falei, olha, é assim, Deus manda dizer assim, a senhora sabe que eu sempre entrei no seu consultório, mas por quê? Por conta do jejum. Mas isso só acontece quando a gente começa a jejuar com desejos divinos. Ingrid, eu posso jejuar para Deus libertar meu marido? Pode. Mas e se seu marido não quiser ser liberto? E se Deus tirar os demônios do vício dele, mas a vontade dele ainda é de ficar escravo à bebida, à prostituição, à pornografia? Né? Porque teve uns haters que acabou com um corte meu aqui, porque eu falei que existem coisas que Deus não faz. Então o jejum, ele não é para mudar as pessoas. O jejum é para mudar o ambiente espiritual. Porque o jejum, ele libera frequências. Porque o jejum físico, natural, ele já automaticamente muda o teu metabolismo. Agora, se isso acontece no físico, imagine no espiritual. Isso eu ensino nas minhas mentorias. Isso eu ensino nos meus cursos de batalha espiritual. Quando você faz um jejum de nível alto, que são jejuns que você traz elementos proféticos, e o que eu estou falando aqui não se fala em teologia, em escola de profeta, não se fala em cursos, sabe, voltados para a gestão financeira, não. O que eu estou falando aqui é experiência com Deus. E eu creio que se deu certo na minha vida, pode dar certo na sua, mas depende da sua fé, depende da sua convicção. Então, o jejum, para ele ser uma ferramenta espiritual e mudar o nosso ambiente, a gente tem que ter um propósito divino. Qual, para resumir? Glorificar o nome do Senhor. Não adianta você, se é aquele jejum que, vou jejuar para Deus me dar uma casa. Não que Deus não possa te dar, claro. Mas a ideia é que o jejum seja com um interesse divino. Né? Justamente de... Vou jejuar para que o Senhor envie os anjos dele e destrave a adesão, a aquisição desse imóvel. Eu vou jejuar para que, se for uma cilada, eu não caia nela. Você está entendendo? E se for uma bênção, eu também não perco ela, sabe? Então o jejum, ele é isso, ele vai trazer esse alinhamento, sabe? Porque às vezes a bênção está na sua porta, mas o diabo está dizendo, não é bem se você perde a oportunidade. Quantas vezes aconteceu isso na sua vida? Na minha, várias vezes. Eu falei, eu perdi a oportunidade, eu perdi a chance, porque achei que não era, acreditei que não era de Deus, eu deduzi alguma coisa, mas quando você está alinhado com os céus, Deus usa pessoas para confirmar, Deus usa o passarinho para confirmar, Deus usa a criança com um sorriso para confirmar. Você só tem que estar atento à voz do Senhor. Por isso que é importante a gente silenciar os ruídos, as vozes ao nosso redor. E como que a gente silencia? Por meio do jejum e da oração. Porque também não adianta você fazer um jejum intermitente de tantas horas sem comer, mas você não dobra os joelhos para orar, você não lê a Bíblia, você não ouve um louvor, você não tira um período para entrar no seu escritório, na sua sala, no seu closet, para buscar a presença do Senhor. Jejum divino, jejum genuíno é o jejum que você ora, lê a Bíblia e canta hinos de gratidão ao Senhor. Esse é o jejum. Agora você vem falar que você está o dia todo sem comer, que você está no jejum, isso daí não é jejum não, isso daí é dieta, isso daí é qualquer outra coisa, menos jejum espiritual. Você tá rindo, né, Yang? Eu tô falando sério, cara. É dieta, menos jejum. Menos jejum divino, menos jejum espiritual.